Olá, Nuno. Eu chamo-me, como disse bem, Albino Oliveira Maia, sou médico psiquiatra, investigador em neurociências e em saúde mental, trabalho no Centro Clínico Champalimau, na Nova Medical School, ambos em Lisboa, e este é o futuro em 2092. Olá pioneiros, bem-vindos ao episódio desta semana. Este vai ser o espaço em que todas as segundas-feiras eu e tu vamos conversar com a elite de profissionais que vão ajudar a humanidade a superar os desafios dos próximos 70 anos. Eu sou Nuno Santos, o teu host, editor deste podcast, e o convidado de hoje é Albino Oliveira Maia. Ele é psiquiatra e neurocientista, atualmente é diretor da neuropsiquiatria no Centro Clínico e de Investigação Champalimau, é também desde 2015 professor assistente na Faculdade de Ciências Médicas da Nova Medical School, vencedor de um Starting Grant em 2020 que permitiu continuar a sua exploração inovadora sobre a comunicação entre os sistemas digestivo e nervoso. Eu, para te ajudar, vou postar nas notas do episódio os tempos dos temas que nós falamos para conseguir saltar para as partes que mais te interessam. Agora, sem mais demoras, permitam-me a mim apresentar-vos a vocês Albino Oliveira Maia. Olá, Albino Oliveira Maia, bem-vindo a 2092. Antes de começarmos, e obrigado por ter aceito o convite, antes de começarmos no tema que tínhamos previsto, quero só destacar aqui algumas coisas que eu acho que são importantes que eu encontrei, nomeadamente, desde já os parabéns por ter conseguido ERC Starting Grant para a sua investigação há pouco Obrigado. tempo, acho eu, foi 2020, final, ou 2021 agora? Foi 2020, sim. 2020. E aquilo faz uma relação entre o sistema digestivo e o cérebro e a comunicação entre eles os dois. Estou certo? Portanto, Sim? numa perspectiva muito geral, sim. Portanto, Ok. o assunto de investigação acerca da comunicação entre os sistemas metabólicos e digestivo e o sistema nervoso central na regulação de comportamento alimentar é algo que me interessa já há mais de 10 anos. Portanto, foi o assunto do meu doutoramento e é algo em que trabalho há bastante tempo. Portanto, antes de ser psiquiatra, já estava a estudar esse assunto. A pergunta não é uma pergunta genérica neste tema, que é um tema muito vasto, não é? A Sim. comunicação entre as vísceras e o cérebro é um tema muitíssimo vasto. O interesse é um interesse relativamente particular e é de que forma estes sinais que os alimentos provocam no nosso organismo, nomeadamente alimentos que nós apreciamos, que gostamos, que procuramos ativamente, mesmo quando não estamos com fome, portanto, o que tipicamente é designado como sinais de recompensa alimentar. A pergunta é perceber de que forma é que estes sinais chegam aos centros cerebrais que se dedicam às atividades de recompensa e, por outro lado, perceber como é que isto é ou não relevante no contexto do comportamento alimentar alterado que existe, por exemplo, no contexto da obesidade. Ok. E então tudo isso está inserido no programa Calorie RL. Portanto, o Calorie RL é uma pergunta específica. Portanto, voltando um bocadinho para trás e fazendo a minha história, que não é particularmente relevante para além de perceber como é que eu cheguei a este projeto, eu comecei por fazer trabalho nesta área em modelo animal. Ok. E trabalhei com um ratinho modificado geneticamente, em que se alterou uma proteína, um canal iónico que existe nas células que nos permitem sentir o sabor dos alimentos, por forma a tornar esse animal insensível a determinados sabores, incluindo o Ok. sabor doce. Ok. E
e este animal, ou este modelo animal, tinha sido criado especificamente com o intuito de perceber alguns processos relacionados com a percepção do sabor, e eu, no meu doutoramento, dediquei-me a perceber de que forma é que, na ausência do sabor doce, os açúcares poderiam ativar o sistema nervoso central e modificar o comportamento. Ok? Portanto, utilizamos um instrumento genético, não por termos particular interesse no sabor nem nessa proteína, mas porque isso nos permitia ter acesso ao que acontecia no cérebro de um animal que não sentia o doce, mas de qualquer forma poderia preferir substâncias com valor calórico e que nós sentimos como doces. E esse trabalho foi o que nos permitiu descrever, pela primeira vez, que mesmo sem sentir o sabor doce, estes animais procuravam ativamente os açúcares e, por outro lado, os açúcares ativavam um neurotransmissor relevante na recompensa, a nível do sistema nervoso central, que é a dopamina. Portanto, estes animais, apesar de não sentirem sabor doce, quando consumiam açúcar, tinham libertação de dopamina. Tinham e têm libertação de dopamina no sistema nervoso central. E isto depois levou-me num caminho para ir percebendo melhor o processo, por um lado, e também o ano passado publicamos um trabalho em modelo animal, também em ratinho, descrevendo em maior detalhe a fisiologia deste processo, ok? E por outro lado, em paralelo, e principalmente desde que regressei para Portugal em 2010, também há alguns estudos para compreender de que forma é que este processo e este fenómeno ocorrem em pessoas, em vez de ratinhos. Okay? E o trabalho que temos feito em ratinhos tem demonstrado que o efeito destas calorias, quando não se sente o seu sabor, ocorre principalmente no comportamento, não necessariamente em modificação da percepção que se faz daquela substância, não é? Mas vão induzir comportamentos distintos que, em última análise, levam ao aumento do consumo daquela substância. E esta área de investigação sobre a forma através da qual os estímulos que existem no ambiente vão modificar os nossos comportamentos, tem a designação geral de aprendizagem pelo reforço, ou em inglês Reinforcement Learning, que é na verdade até uma área muito computacional de estudo e investigação, e este projeto especificamente pretende estudar a aprendizagem pelo reforço mediada por estímulos calóricos em modelo humano. Ok? Portanto, verificar como é que estas calorias vão levar a aprendizagens mediadas pelo reforço em pessoas, tanto pessoas com determinadas doenças como pessoas saudáveis. Portanto, o interesse é fisiológico por um lado e fisiopatológico por outro. Então, e podemos então dizer que se calhar se existir alguma pessoa que não tenha, que não consiga saborear a comida, vai continuar a ter algum tipo de comportamento excessivo relativamente a comidas com alto teor de açúcar? Excessivo não sabemos, não é? Porque nem toda a gente tem comportamentos alimentares compulsivos e há pessoas que são diferencialmente suscetíveis a eles e nós não sabemos bem porquê. Agora, o que parece claro, e nós temos evidência sobre isso em pessoas saudáveis e não só, é que de facto nós aprendemos o nosso comportamento modifica-se na presença de determinado valor calórico, mesmo sem nós conseguirmos identificar explicitamente que aquelas calorias estão lá.
Ok. Okay? Nós temos evidência disso já. E, por outro lado, a evidência que temos em humanos é também muito sugestiva de que esse impacto no comportamento ocorre sem termos uma noção explícita do que está a acontecer. Ok, então nós acabamos por não saber subconsciente. Portanto, nós pensamos muito no nosso comportamento alimentar como algo explícito e sobre o qual nós exercemos total controle, não é? Sim. Nós pensamos nas coisas dessa forma, mas isso não parece ser totalmente sustentado pela evidência, não é? Sim. Portanto, há estudos feitos especificamente com esse objetivo que demonstram que nós tomamos centenas de decisões alimentares ao longo do dia de que não temos qualquer tipo de noção, ok? Portanto, que tem a ver com escolhas, com quantidades, com decisões de não comer e por aí fora. E, portanto, há seguramente muitos sistemas automáticos no nosso sistema nervoso central que estão a regular este comportamento, em parte também com o intuito de regulação fisiológica. Okay? Tal como temos, por exemplo, a regulação da sede. Em relação à sede, nós temos uma noção um pouco mais próxima do facto de haver uma regulação fisiológica. Não é? Portanto, se nós fizermos exercício, perdemos muitos líquidos, o corpo cria um sinal que nos leva a consumir mais água. Não é? E esses sinais são mediados por sistemas fisiológicos altamente regulados. Okay? Mas aí estamos a falar de uma coisa muito específica, que é a água. E essa regulação é uma regulação muito afinada, no sentido em que nós não podemos beber água a menos e também não podemos beber água a mais. Também nos faz mal o consumo excessivo de água. Ok. Em relação ao consumo de alimentos que não há água, o sistema é muito mais complexo. Estamos a falar de múltiplos nutrientes, múltiplas necessidades, não é? E, por outro lado, estamos a falar, em muitas circunstâncias, de elementos que nós conseguimos reservar. Okay? Portanto, nós temos no nosso organismo formas de reservar calorias e nutrientes para momentos em que eles não estejam disponíveis para o nosso consumo alimentar. Não é? O tecido adiposo é isso que faz. Reserva energia para dispêndio numa altura em que a energia esteja menos disponível. E provavelmente isto é algo que terá resultado do nosso processo evolutivo, em que, ao contrário do que acontece hoje, no passado, os nossos antepassados evoluíram em ambientes onde o consumo de energia não era algo livremente disponível. E haveria alturas em que esse consumo era mais fácil e outras alturas em que ele era mais difícil. E nas alturas em que ele era mais difícil, nós poderíamos ir buscar essas calorias às nossas reservas orgânicas, ok? Nomeadamente, entre outros, ao tecido adiposo. E acontece que hoje em dia, infelizmente não em todo o mundo, mas numa parte grande do mundo, a limitação que tínhamos na nossa evolução no passado já não existe. Não somos nós todos, mas há uma grande parte da população no mundo ocidental tem à sua disposição uma quantidade praticamente ilimitada de alimentos. Okay? E claramente parece haver aqui alguns elementos que anteriormente nos foram úteis, porque nos permitiam comer grandes quantidades quando os alimentos estavam disponíveis, que num ambiente em que esses alimentos estão disponíveis em grande quantidade sempre, têm o reverso da medalha, não é? Que é o desenvolvimento de obesidade, disfunção metabólica e de doença. Ótimo. Agora, já tentando virar isto aqui um pouco
já para aquilo que nós tínhamos falado, que íamos trabalhar ou conversar. Para, para muitas pessoas que já ouviram falar dos psicadélicos e que se calhar não lhes é claro o que é que eles são, consegue-me dar uma definição do que é que eles são? Antes de responder à sua pergunta, e uma vez que vamos dar uma volta de 180 graus no É que assim, vamos estar, são no que vamos estar a consumíveis igual. conversar, portanto, eu, para além de fazer investigação em neurociência, meter doutorado em neurociência e continuar a fazer investigação nessa área, com um interesse específico na recompensa alimentar e na dopamina, sou psiquiatra e dirijo um grupo clínico e de investigação em psiquiatria. E, portanto, nunca limitei os meus interesses de investigação apenas à parte científica e tenho muitos interesses de investigação também na minha área de intervenção clínica, que é a psiquiatria. E os psicadélicos são substâncias, algumas de sintéticas ou semissintéticas, outras disponíveis na natureza em cogumelos, animais, etc., e que nós sabemos hoje em dia, mas originalmente não sabíamos, têm determinados, ou provocam determinados efeitos psicológicos, okay? Que estão sustentados nos seus efeitos de agonismo ou de estimulação. Agonismo é um termo muito técnico, de estimulação de um subtipo de receptores serotoninérgicos, okay? Da serotonina, que é um outro neurotransmissor diferente da dopamina. Okay? Portanto, a serotonina existe naturalmente no nosso organismo, é distribuída por muitos sítios no nosso sistema nervoso central e há muitos receptores diferentes da serotonina e, portanto, a serotonina pode ter efeitos diferentes em locais diferentes, em parte por causa do tipo de receptor que lá está. Portanto, a serotonina pode, em alguns neurónios, ligar-se e provocar um aumento da atividade daquele neurónio, pode, noutros neurónios, ligar-se e provocar uma redução da atividade daquele neurónio. Isto é um exemplo, assim, muito genérico. Okay? Sim. E há um subtipo específico, que são os receptores 2A, que, quando são estimulados por uma substância exógena, que não a serotonina, provocam o que se descreve classicamente como uma experiência psicadélica. Okay? O termo psicadélico é um termo que originalmente designa a experiência que resulta do consumo daquela substância e não propriamente a substância. A substância são os agonistas 5-HT2A. Ok, ótimo. E o que é que caracteriza esta experiência? Não é? O que caracteriza é uma alteração do estado mental. E psicadélico muitas vezes é utilizado como um sinónimo de alucinogénico, porque há uma parte importante da experiência que passa por ter experiências sensoriais que não correspondem à experiência sensorial normal, e portanto que algumas pessoas descrevem como sendo uma alucinação, e frequentemente essa experiência alucinogénica ocorre principalmente no domínio visual. Portanto, as pessoas veem coisas que não existem ou observam o seu ambiente com distorções importantes, por exemplo, com alterações de cores, de formas, etc., texturas, etc. Mas tem também uma outra componente que é mais difícil de descrever, que não é propriamente sensorial, mas é cognitiva. Tem a ver com, por exemplo, e essa experiência é muito diversa de pessoa para pessoa, mas algumas pessoas descrevem muito em termos místicos ou até religiosos, sentirem um determinado contacto com uma realidade que não conseguem percepcionar,
quando estão quando estão a experimentar o mundo de forma não psicadélica. E eu queria só sublinhar uma coisa, do ponto de vista científico, não estamos a falar de aceder a realidades paralelas que não existem, ok? Não é que não existem, aceder a realidades paralelas às quais não temos acesso. Isto é uma experiência Que parte de nós... de alteração da nossa experiência. Ok. Portanto, não é uma coisa que acontece fora do organismo, é uma coisa que acontece dentro do organismo. A interpretação que é feita disso, pois cada um fará a sua e é idiosincrática, ok? E eu faço a interpretação do ponto de vista de um médico, psiquiatra e neurocientista interessado no fenómeno do ponto de vista neurobiológico e clínico. Exatamente. Isso é ótimo. Eu fico fascinado com tudo que esteja relacionado com o progresso e com a ciência, porque acho que pronto, é aí que está, para mim, é aí que está a chave. Falou que existem dois tipos de psicadélicos, uns sintéticos e uns, podemos chamar, biológicos, ou que existem Orgânicos, enfim, orgânicos. Existe alguma diferença grande entre eles os dois no que corresponde ao que eles provocam no ser humano? Portanto, essa divisão não é uma divisão que tenha particular relevância em termos do efeito da substância. Okay? As substâncias psicadélicas, de facto, têm efeitos que podem ser muito variáveis, dependendo de vários elementos biológicos, entre eles, por exemplo, a intensidade com que atuam sobre o receptor. Okay? Mas isso acontece isso acontece independentemente da origem da substância. Okay? Quando estamos a falar de elementos sintéticos ou semissintéticos, a substância prototípica é o LSD. Okay? E quando estamos a falar, quando eu digo prototípica, é do ponto de vista da investigação em saúde mental, principalmente. Quando estamos a falar de substâncias de origem natural, a substância prototípica é a psilocibina, que é um psicadélico que existe naturalmente numa determinada espécie de cogumelos que, tanto tradicionalmente como do ponto de vista recreativo, são consumidos para induzir a experiência psicadélica e, nesse contexto, tipicamente designados como cogumelos mágicos. Cientificamente, são cogumelos do género psilocybe, ou seja, cogumelos que produzem psilocibina. Okay? E a psilocibina é uma das substâncias psicadélicas que tem mais relevância e mais impacto neste momento na investigação em saúde mental, porque acontece que uma parte importante da investigação que foi feita com esta substância e, portanto, os grandes ensaios que estão neste momento em curso, nomeadamente para o tratamento da depressão, estão a ser feitos com esta substância, a psilocibina, que, apesar de ser originalmente um extrato de um cogumelo, para efeitos da investigação farmacológica, é utilizada num formato sintético, ou seja, é sintetizada, porque é só dessa forma que nós conseguimos ter uma substância com as características necessárias para regulamentação farmacêutica. Ok. E então, o que é que existe neles que nos permite criar uma alternativa à situação atual ou às medicações que nós temos para o tratamento de certas doenças que existem? Portanto, o motivo não é conhecido. Okay? Mas, em última análise, se formos totalmente honestos,
o motivo pelo qual os antidepressivos de utilização farmacológica atual para o tratamento da depressão, o motivo pelo qual esses são antidepressivos, nós também não sabemos bem. Okay? Isso é a natureza do processo terapêutico na generalidade da medicina, não é apenas na psiquiatria e na saúde mental. Na generalidade da medicina, nós utilizamos determinados medicamentos não por sabermos como é que eles funcionam, mas porque recolhemos evidência de que eles funcionam. Ok. E muitas vezes o que vamos fazer é, a posteriori, vamos tentar perceber porque é que funcionam. E isso vai nos permitir desenvolver novos medicamentos e medicamentos melhorados em relação ao original. Isso foi verdade em relação ao principal grupo de antidepressivos que nós utilizamos atualmente, que são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que é um nome muito grande, que tipicamente é diminuído pelo acrónimo em inglês, que é o SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, okay? Que foi algo que a indústria desenvolveu há já várias décadas, porque se percebeu que uma outra substância encontrada um bocadinho por acaso como tendo potencial antidepressivo, tinha como um dos seus efeitos no sistema nervoso central a inibição da recaptação da serotonina. Portanto, a indústria testou uma série de substâncias, verificou que algumas que tinha encontrado eram seletivamente inibidores dessa recaptação e desenvolveu novos fármacos, sendo que o principal, ainda hoje de grande utilização, é a fluoxetina, cujo nome de marca original era o Prozac. Ok. Hoje em dia não, quer dizer, em relação ao assunto que estamos a discutir, que é os psicadélicos, houve processos de algum modo similares, não é? Em alguma altura percebeu-se que a administração ou o consumo desta substância poderia ser vantajoso para a melhoria de alguns sintomas em alguns contextos mais da saúde mental. Alguma da investigação mais conhecida e original era no âmbito de sintomas de depressão e ansiedade em pessoas em estado terminal por doença oncológica. Okay? E isto despoleta toda uma série de grandes estudos para confirmar que, de facto, a substância funciona, tem este efeito, e este efeito é um efeito específico, não é apenas um efeito placebo. Ok. E, tipicamente, o que se espera que possa acontecer é, se isto se confirmar, e nós ainda não sabemos se se confirma, porque os estudos ainda estão em curso, poderá avançar-se depois em compreender ou tentar compreender melhor os mecanismos, e compreendendo um pouco melhor os mecanismos, aí sim poder desenvolver novos medicamentos que sejam ou mais específicos, ou que tenham menos efeitos laterais, ou por aí fora. Ok. Então, e quando fala de mais estudos sobre essas substâncias e nos efeitos que elas podem ter em relação a certas doenças, neste caso falou da ansiedade, existem outras doenças ou patologias em que eles possam ser utilizados, sem ser só ansiedade? Os psicadélicos clássicos, que são aqueles que têm um efeito mais específico no dito cujo receptor da serotonina que eu falei há pouco, a maior parte da investigação no sentido de obter aprovação regulamentar está a ser feita com a psilocibina e para o tratamento da depressão. Okay? Não é propriamente para o tratamento da ansiedade, é para o tratamento da depressão. Depois, tanto com psilocibina como com LSD, há estudos em fases mais precoces a investigar a potencial utilidade em vários tipos de doenças diferentes, mas assim, duas importantes que eu gostaria de referenciar
são, por um lado, a perturbação obsessiva-compulsiva. Portanto, há alguns estudos na perturbação obsessiva-compulsiva, que é uma doença psiquiátrica, também ela muito grave e difícil de tratar. Ok. E, por outro lado, numa outra condição, que é psiquiátrica, mas não é apenas psiquiátrica, tem uma grande componente na saúde geral e com questões sociais e culturais também muito importantes, que é o abuso de substâncias. Ok. O alcoolismo e a dependência de drogas, que são condições tipicamente tratadas no âmbito da psiquiatria, ok? Com uma relevância enorme para a saúde e para a qualidade de vida das pessoas que sofrem deste tipo de problema e para o qual nós temos soluções que são muito subótimas, não é? Portanto, nós, aquilo que temos a oferecer a alguém que tem um problema de abuso de substâncias ou de dependência de substâncias é francamente pouco satisfatório. Ok. Sim. Depois há uma outra substância que é também psicadélica, mas que depois partilha alguns efeitos que não são apenas serotoninérgicos, apenas relacionados com a serotonina, mas parece ter também alguns efeitos relacionados com a dopamina, que é o MDMA. Okay? Seguramente já ouviu falar também do MDMA. Sim. Há muita investigação feita com MDMA também no âmbito da saúde mental, sendo que está em fases bastante avançadas de investigação para o tratamento da perturbação de stress pós-traumático. A perturbação de stress pós-traumático é algo que culturalmente culturalmente tem bastante mais relevância em países anglo-saxónicos e em particular nos Estados Unidos, provavelmente por motivos históricos e relacionados com as atividades bélicas em que este país esteve envolvido nas últimas décadas, mas é algo que existe em contexto não militar e não bélico em várias outras circunstâncias. Por exemplo, é uma consequência relativamente frequente de acidentes de viação graves ou de abuso sexual, que, quando grave, tem consequências importantíssimas na saúde e qualidade de vida das pessoas e para o qual, mais uma vez, temos pouca oferta terapêutica. Okay? Ok. E há alguma evidência, e neste momento há ensaios maiores que estão em curso neste contexto, de que a psicoterapia auxiliada pela administração de MDMA poderá ser útil para obter benefícios duradouros no tratamento da perturbação de stress pós-traumático. Ótimo. São ótimas notícias. Então, propondo que muitos desses estudos possam vir a ter conclusões positivas em relação ao tratamento de certas doenças, nomeadamente a psilocibina, e outros que referiu, que tipo de portas é que isto pode abrir no futuro na questão do tratamento destas doenças, ou uma nova geração de tratamentos? Eu acho que não há nada em coisas complexas como a saúde e coisas particularmente complexas como a saúde mental, não há nada que apenas abra portas. Não é? Ok. Portanto, tudo tem vantagens e desvantagens, tudo abre umas portas e fecha outras. Não é? Sim. E a psilocibina, o MDMA, o LSD, se chegar a esse ponto, se confirmar que de facto têm vantagens no tratamento de algumas doenças mentais, vão abrir como porta principal, em primeiro lugar, haver mais alternativas para aqueles doentes que não beneficiam das alternativas que já existem. Ok. Portanto, nós não temos soluções que sirvam para todas as pessoas. Eu, na minha atividade como psiquiatra, tenho muitos doentes com depressão, para quem as alternativas atualmente existentes não são úteis. E, portanto, eu aumentar o meu armamentário terapêutico
para poder ter resposta para uma maior proporção de doentes, é sempre uma porta importantíssima que se abre. Não é? Sim. Há também, na minha opinião, e agora podendo falar um bocadinho de portas que se fecham, há Sim, também, claro. na minha opinião, alguns riscos que se associam à investigação nestas áreas e àquilo que eles possam vir a trazer, que é um certo entusiasmo com novas estratégias de tratamento e uma certa demonização daquelas que existiam anteriormente. Okay? E nós vemos muito isso, tanto às vezes até entre os próprios investigadores e cientistas que estão envolvidos no trabalho com estas substâncias, que é no trajeto de convencer as pessoas, as agências regulamentares, os governos, os hospitais e etc., de que isto pode ser importante e vantajoso. Uma das estratégias é comparar com o que existia antes. Okay? Sim. E falando especificamente, por exemplo, da psilocibina e da comparação com os fármacos antidepressivos, eu tenho sempre muito cuidado em fazer esta comparação, por dois motivos principais. Porque os tratamentos antidepressivos farmacológicos que nós temos à nossa disposição atualmente revolucionaram a forma como se trata a depressão. Okay? Sim. Portanto, Sim, concordo plenamente. Atualmente, sendo claro que seria ideal que houvesse mais acesso, por exemplo, à psicoterapia nos cuidados de saúde mental e nos cuidados de saúde primários, como alternativa ao tratamento farmacológico, okay? A verdade é que eu poder ser tratado da minha depressão ou da minha ansiedade com uma prescrição que me dá o meu médico de família é algo que aumenta enormemente o meu acesso a tratamentos eficazes, por um lado, e por outro lado que me dá um enorme controle sobre o meu próprio tratamento. Isto é um assunto que nós temos falado muito na unidade de neuropsiquiatria da Fundação Chapalimau e que é algo que tem sido muitas vezes sublinhado por um colega e amigo, que é o Bernardo Barona Correia, cuja opinião eu respeito muito, que é: há uma vantagem inequívoca do antidepressivo, que é o próprio doente decide se faz ou não faz o tratamento em cada momento. Portanto, não só acede facilmente ao tratamento, como preserva a sua autonomia. Exato. Não é? Portanto, Exato. eu tenho aquele receituário, eu levo-o para casa e depois decido o que quero fazer. E posso decidir não o tomar. Exato. Isso Okay? dá a escolha à pessoa que está em tratamento de perceber se realmente quer tomar dar esse grande passo ou não. E toma essa decisão todos os dias. Exato, e toma a decisão Não é? todos os dias. E isso é com frequência visto como uma desvantagem, e é uma desvantagem, porque muitas vezes as pessoas até estão melhoraram e pioram porque precocemente decidem abandonar o tratamento. Porque a Mas isso é decisão uma está desvantagem na delas. perspectiva, isso é uma desvantagem na perspectiva do tratamento e dos sintomas, mas é uma vantagem na perspectiva da autonomia do doente. Sim, sim, sem dúvida. É uma decisão que o doente toma todos os dias e esta estratégia dá ao doente essa autonomia. Okay? Ok. A natureza dos tratamentos psicadélicos, se eles vierem, se a sua eficácia se vier a confirmar e se vierem a fazer parte das alternativas que nós temos no âmbito dos cuidados de saúde mental, vão ser tratamentos em que isso não vai acontecer exatamente assim. Porquê? Porque estas substâncias, pelo facto de alterarem o estado mental das pessoas, estão a ser estudadas e regulamentadas num ambiente
em que a sua administração não vai ser no domicílio. Portanto, isto não vai ser um medicamento que se vai comprar à farmácia. Exato. E Por que se acaso leva eu ia para casa. fazer essa pergunta, como é que funciona o pedido? As pessoas são escolhidas? São voluntários? Vamos já lá, Ok, ok, mas ok. a natureza deste tratamento implica que a forma como ele está a ser pensado neste momento é que vai ser um tratamento de administração hospitalar, Exato. não é? Portanto, a pessoa, isto é-lhe recomendado por um médico e depois o tratamento é feito num ambiente hospitalar sob vigilância. Não é por nós queremos manter isto fechado a sete chaves, é por questões de segurança. Não é? Sim, Na verdade, já temos um tratamento que foi aprovado há 2 anos, mais ou menos, para a depressão, que tem exatamente estas características. Portanto, o medicamento provoca determinada alteração do estado mental e, por causa disso, e por uma questão de segurança, é administrado no hospital. esse medicamento foi aprovado há pouco tempo. Foi Em este ano? 2019. É um medicamento 2019. chamado esketamina, portanto, é uma modificação de uma substância que já existia antes, que é a ketamina, Ok. okay? Não é um psicadélico, mas que portanto, atua num outro sistema neurotransmissor, tem outro tipo de efeitos subjetivos, mas tem efeitos subjetivos de alteração do estado mental. Ok. Okay? E, portanto, o facto disto ter que ser feito num ambiente hospitalar não só aumenta o custo, como, de algum modo, vai reduzir a liberdade e a autonomia do doente no contexto do tratamento. Obviamente, ninguém está aqui a dizer que os doentes vão ser obrigados a fazer isto, muito pelo contrário, a questão não é essa. Okay? A questão Uhum. é que o tratamento não é uma decisão solitária, Ok. é uma decisão num conjunto. E eu decido em conjunto com o meu médico, provavelmente em conjunto com um psicólogo, um enfermeiro, ou uma enfermeira, ou uma psicóloga, ok? Fazer este tratamento e o tratamento é feito com eles. E isto tem vantagens, como é óbvio, mas também tem desvantagens. Ok? Portanto, isto tudo para dizer o quê? Que haver coisas novas em circunstâncias clínicas para as quais nós não temos soluções mágicas para toda a gente, é sempre bom. Sim, é verdade. É sempre bom. E é a minha inspiração para trabalhar nestas áreas é exatamente isso. É trabalhando eu com tantos doentes para os quais eu não tenho uma solução eficaz, entusiasma-me poder estar a estudar alternativas para estes doentes e doentes similares que me apareçam no futuro. Sim, é sempre Ok? bom ter mais ferramentas para conseguir criar Mas novas soluções. temos que ter sempre o cuidado de não deitar fora o que já Já conseguimos. existe. Sim. Okay? E o que já existe é muito importante, fez enormes diferenças no tratamento das doenças mentais comuns, como a depressão e a ansiedade, particularmente a partir da década de 80, quando foram introduzidos os SSRIs de que falamos há algum tempo atrás, Sim. e eu não prevejo de forma nenhuma que estes tratamentos vão Desaparecer. fazer desaparecer os anteriores. Estes novos, sendo aprovados, vão fazer desaparecer os anteriores. Muito pelo contrário. A mim parece que estas vão ser soluções para aqueles que não teriam resposta com os tratamentos que neste momento nós temos à nossa disposição. Ok. E agora, há pouco estávamos a falar, eu até desviei um bocado a conversa e não foi por querer, da questão de como é que se processa, ou como é que nós conseguimos decidir quem é que vai, ou quem é que está apto para utilizar este tipo de tratamentos. Disse que era uma decisão conjunta, mas é a pessoa que se dispõe a querer utilizar este tipo de tratamentos ou são a parte dos especialistas que diz que essa pessoa é apta para utilizar estas substâncias? Veja, há duas questões distintas, não é? Portanto, neste momento,
não acho que possamos dizer propriamente que isto são tratamentos, porque ainda estão em validação. Ok, Não é? ok. Portanto, até é possível que os estudos terminem daqui a alguns anos e digamos assim, bem, isto não é diferente do placebo. Ok. E como não é diferente do placebo, não é um tratamento. Ok? E Sim. aí voltamos ao ponto zero e não temos nada de novo. Mas se, tal como o otimismo leva a pensar, se de facto essa aprovação vier e estas substâncias se transformarem em tratamentos, por exemplo, para a depressão, eu não vejo que isto vá ser distinto daquele que é o processo habitual que nós temos em mãos neste momento. E o processo habitual é um processo que passa, voltamos ao mesmo conceito, passa por um grande respeito da autonomia, que é um Ok. princípio ético basilar em toda a medicina. Ou seja, o processo de tratamento não é um processo inteiramente prescritivo. Não é, o Nuno, admito que não tenha passado por isso, é jovem, admito que não tenha tido este tipo de problemas, se calhar estou a admitir mal, também não é por isso que estamos aqui a conversar, mas se tivesse passado por uma consulta de medicina geral e familiar ou uma consulta de psiquiatria por um problema de depressão ou de ansiedade, o que se esperaria que acontecesse e o que acontece no meu gabinete de consulta é que eu devo explicar à pessoa que tenho à minha frente o que é que eu acho que se está a passar com ela, ok? E depois devo explicar quais são as alternativas que estão à nossa disposição. Uhum. E, Ok. e habitualmente as alternativas que temos à nossa disposição não são necessariamente todas as alternativas que existem. Pois, Por porque exemplo, provavelmente ainda existem ainda há alguns pouco problemas falamos da de. psicoterapia e da dificuldade de acesso à psicoterapia, não é? Vamos imaginar que eu estou a tratar alguém que tem um determinado seguro de saúde. Okay? Eu trabalho, a minha atividade no Centro Clínico São Paulo é uma atividade de medicina privada, não é? Portanto, o que é que Sim. isto quer dizer? Quer dizer que são as pessoas ou os seus seguros de saúde que vão financiar as consultas e os tratamentos e etc. Sim. Ok? Ok. Vamos imaginar que estamos a falar em alguém cujo seguro de saúde, como na verdade é habitual para a maior parte dos seguros de saúde, não faz um pagamento dos tratamentos em psicoterapia. Ok? Se essa pessoa não tiver capacidade financeira para ela própria cobrir esses custos, ok? A psicoterapia poderá não ser uma alternativa. Exato. Ok? E, E portanto, o que é que nós temos que fazer? Temos que adaptar as alternativas de acordo com o que é possível em cada momento, ok? E dar à pessoa oportunidade para escolher. ok. Portanto, E algumas explicar, olha, coisas. o que há é Sim. isto, isto e isto. As vantagens e desvantagens são estas. E depois ajudar a pessoa a tomar uma decisão. Exato. E acha que alguns impasses que existam têm a ver não só por causa disto que falámos, mas também de regulamentações ou de leis que existam em relação a estes assuntos da utilização? A falar especificamente dos psicodélicos, Sim. portanto, os psicodélicos são substâncias regulamentadas, ok? Ok. Portanto, não é vamos imaginar outras substâncias com efeito psicotrópico, como a nicotina, a cafeína, o álcool, ok? Tem uma regulamentação, mas é uma regulamentação que facilita o acesso a estas substâncias em
situações não clínicas, quer dizer, não precisa ir ao médico para ele passar uma receita para cigarros, não é? Sim. Eh, eh, Há outras substâncias psicotrópicas que são regulamentadas, ou seja, cuja venda é, em última análise, ilegal, e a maioria, se não todos os psicadélicos, estão dentro deste grupo de substâncias. Uhum. Não é novo termos substâncias regulamentadas que são utilizadas no ambiente clínico. Isso não é novidade para os psicadélicos. Basta pensarmos, por exemplo, que os opioides, a morfina e entre outros, que são regulamentados, não é? Podem ser utilizados por prescrição para tratamento da dor. Sim, mas continua a É ser ilegal, é ilegal. ilegal comprar heroína para consumo recreativo, mas é legal comprar morfina, um derivado de morfina, para o tratamento da dor, se isso me for prescrito por um médico Profissional. autorizado para o efeito. Ok? Exatamente. Outro exemplo, as anfetaminas, não é? São ilegais. Sim. A sua venda é ilegal, mas existem nas farmácias para, em medicamentos para tratamento da perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Ok. E, portanto, se eu tiver essa doença e se um médico a reconhecer e me passar uma receita, eu posso consumir aquela substância que compro na farmácia legalmente. Ok. Ok? O Ótimo. mesmo se antecipa para aqui. O impacto que a eventual aprovação destas substâncias para uso médico possa ter em termos da regulamentação do seu uso fora da medicina, eu acho que é imprevisível. E devo-lhe dizer que, apesar disso ser claramente algo, ou uma questão de interesse no âmbito, ou nos circuitos interessados pelos psicadélicos, não é de todo algo que me motive ou interesse a mim. Ok. O meu interesse e as minhas preocupações estão centradas exclusivamente no uso médico e clínico destas substâncias para benefício de pessoas que tenham determinado tipo de doenças ou situações clínicas. Ok. Então, quem é que nunca deverá utilizar este tipo de substâncias? Veja, eu vou virar a questão ao contrário. Não é Ok. quem nunca deve usar, é Força. quem é que deve usar. Ok. Neste momento, quem deve usar são pessoas que estejam envolvidas em estudos ou ensaios clínicos para apurar da utilidade das substâncias. Ok. Ok? E eu fiz esta Portanto, é um pergunta. grupo, é um grupo muito restrito de pessoas. Ok? Exato. Vão ser os resultados destes estudos clínicos que nos vão permitir ter uma resposta mais precisa à sua pergunta. Ok. Ok. Neste momento, pela natureza da substância e o facto do princípio fundamental de toda a investigação clínica e de toda a prática médica ser, em primeiro lugar, não causar nenhum dano, ok? Exato. A preocupação tem passado por não incluir nos estudos pessoas que eventualmente possam ter doenças que sejam agravadas pelo consumo destas substâncias. E do ponto de vista psiquiátrico, isso passa por pessoas que tenham ou que tenham tido no passado doenças caracterizadas por psicose. Um exemplo Ok. destas doenças é a esquizofrenia. Pessoas que tenham doenças com elevado risco para o desenvolvimento de psicose ou para o desenvolvimento de outras alterações do comportamento, como seja a perturbação bipolar, Ok. ok? E por exemplo, em relação à psilocibina, que nós sabemos que aumenta a tensão arterial, apesar de não de forma significativa. Se alguém tiver uma doença cardiovascular em que o controle da tensão arterial é uma preocupação, nós não devemos incluir pessoas nos estudos com tensão arterial elevada. Portanto, Ok. mas isto está tudo dentro dos estudos. Ok. Pois eu fiz a E, pergunta. eventualmente, os resultados dos estudos vão nos permitir
perceber se encontrarmos no estudo eventos que não prevíamos em relação à segurança, vão nos permitir encontrar outros fatores que nos levarão a pensar que esta ou aquela pessoa não deve consumir no ambiente e âmbito clínico esta substância. Agora, se me está a perguntar fora do ambiente clínico, que eu acho que em parte a sua pergunta também poderia ser essa, eu, enquanto médico psiquiatra, a resposta que lhe dou é ninguém deve consumir. Ok. Esta pergunta em específico não era com esse intuito, mas iria perguntar algo desse género a seguir, porque vejo, não em Portugal, mas noutros países, a ser utilizado como ferramenta para aumentar ou elevar o ser humano. Muito provavelmente para ter uma melhor vida ou para conseguir trabalhar melhor ou amar melhor. E se eu fizesse essa pergunta, seria nesse sentido. O enhancement. Exatamente. Ou Veja, seja, se fosse essa pergunta, era não. Essa é uma discussão que transcende os psicadélicos, não é? Okay. Portanto, é uma questão que transcende os psicadélicos e que de algum modo quase que transcende também a própria medicina, não é? Porque não é esse o propósito da nossa atividade no âmbito clínico. Okay. E de algum modo, a utilização de substâncias para efeito de enhancement, seja ele que tipo de enhancement for, eu acho que tem que ter uma discussão societal alargada. Sim, nós já fazemos algumas coisas com o intuito de enhancement, não é? Nós, o ensino é uma atividade de enhancement. É? Portanto, ir à escola, aprender a ler, ir à universidade, aprender matemática, isso é enhancement cognitivo, não é? É verdade. Que é de tal forma relevante que nós não nos preocupamos apenas em perceber se ela é útil ou não, se faz bem ou se faz mal. Nós preocupamos-nos, enquanto sociedades, a fazer o melhor possível para assegurar que todas as pessoas têm acesso a essa atividade de melhoramento em condições equitativas. Não é? Portanto, eu acho que isto é algo importante a considerar em termos globais quando pensamos em qualquer tipo de enhancement. Concordo. Não só se é útil, também se é seguro e também se é justo, se o acesso é justo. Okay? Temos outras atividades de enhancement que, enquanto sociedade, decidimos não promover, mas proibir. Por exemplo, o consumo de determinadas substâncias químicas que melhoram a performance desportiva e competitiva. Não é? Aí nós decidimos proibir. E isso é uma decisão societal, não é sequer uma decisão médica. A sociedade decidiu que, no âmbito competitivo desportivo, o que quer ver é a capacidade dos indivíduos, independentemente das substâncias que eles possam tomar. Ok. E eu acho que Parece-me bem. Pensamos em psicadélicos, devemos pensar, quando pensamos em psicadélicos fora do âmbito clínico, que é um âmbito de tratamento de determinadas doenças bem identificadas, okay? Eu acho que temos que pensar nisto no âmbito de uma discussão mais geral, que é a discussão do melhoramento, com todas as questões não só de segurança, eficácia, benefício, mas também de justiça. Ok. E consegue-me dizer alguém que conheça que seria bom de falar em relação a esses temas sociais relacionado com estes psicadélicos, a parte social e a parte como isto pode acontecer ou não? Está a falar do uso não clínico, é isso? Sim, para um debate. Sim, exatamente. Veja, a nível nacional e internacional, há muitas pessoas que pensam de forma distinta da minha.
E que, Sim. por exemplo, uma das pessoas muito importantes na investigação do MDMA para o tratamento da perturbação de stress pós-traumático, que é um homem chamado Rick Doblin, ele apresenta explicitamente a sua visão como eu acho que nós devemos estudar isto para o tratamento no âmbito clínico, mas eu acho que a utilização destas substâncias está muito para além disso. Okay? Ok. E há em muitos outros locais e em muitos outros âmbitos pessoas que pensam dessa forma. Okay? Eu não tenho opinião sobre a utilização com intuito não clínico. O que eu lhe digo é, neste momento, acho que a sociedade ainda não fez esse caminho, ainda não pensou nisto de uma forma cuidadosa, e eu estou a pensar nisto como médico, psiquiatra e pessoa preocupada com a saúde mental. Ok. E portanto, nesse âmbito eu restrinjo o meu pensamento para as questões relevantes do ponto de vista clínico. E eu agradeço-lhe estar a fazer esse estudo. Admito que com essa experiência, em alguma altura, alguém possa em alguma altura querer saber a minha opinião sobre outros âmbitos. Mas eu neste momento não a tenho e também não acho que a decisão nestes outros âmbitos deva ficar entregue a médicos, psiquiatras ou psicólogos. Acho que é uma discussão societal e não uma discussão clínica. Ok, concordo. Eu espero falar com alguém sobre estes temas no ambiente não clínico. Eu expliquei a algumas pessoas que ia falar consigo e um dos temas recorrentes era por falta, se calhar, de informação, era um conceito chamado microdosagem de psicadélicos. E aqui eu até encontrei uma frase do jornal que dizia assim, e isto aqui não estou a citar o jornal, mas não sei se estou a citar assim porque eu acho que não foi você que disse isto. Ouvimos dizer a vida toda que... achei isto delicioso. Ouvimos dizer a vida toda que o pequeno almoço é a refeição mais importante do dia. Há 6 meses que, de 3 em 3 dias, o de Helena, nome fictício, 72 anos, professora de português reformada, inclui um ingrediente extra, 2 gotas de LSD no croissant folhado. Ok? Até que ponto é que nós temos que desmistificar isto, se é preciso desmistificar a microdosagem? Certo. Isso entra muito na discussão que tivemos anteriormente, não é? Exatamente. Portanto, com que intuito é que isso se faz? E o intuito, genericamente, a impressão com que fico, apesar de não ter trabalho direto nesta área, é que é com o intuito de melhoramento. Pois, exato, no enhancement. Portanto, em relação a esse intuito, como lhe digo, eu hesito muito em dar opiniões muito claras ou muito concretas. Mas posso lhe dizer uma coisa, que é em geral, nos estudos que se fazem de substâncias para utilização clínica, uma das preocupações mais importantes que nós temos, e isto é particularmente verdade quando estamos a falar da saúde mental, é perceber as diferenças entre o efeito de eu tomar um determinado químico, uma determinada substância, e o efeito que resulta de eu acreditar naquilo que estou a tomar. Okay? Isto é o dito cujo efeito placebo, que não resulta apenas disto, mas que parece resultar também disto. Okay? É por isso que nós precisamos de fazer ensaios clínicos randomizados, duplamente cegos, controlados por placebo, etc, etc, etc. Que é exatamente para distinguirmos o que é um medicamento que os Estados validam e até em muitos casos, como em Portugal, pagam, não é? Quando nós tomamos um medicamento
prescrito por um médico, na maior parte das circunstâncias, quem está a pagar a maior parte do custo desse medicamento é o Estado. Uhum. Okay? E o Estado falo porque há trabalho científico que me demonstra que há um efeito real daquela substância e não apenas uma melhoria que ocorreria se eu tivesse tomado uma mesinha que alguém me disse que vai fazer bem. Porque isso também, eu também posso melhorar quando tomo uma mesinha. Não é? Posso melhorar porque ia melhorar de qualquer maneira, ou posso melhorar porque acredito tão intensamente naquilo que isso permite que eu melhore. Na depressão isso é claríssimo. Okay? Em todos os ensaios que nós fazemos de antidepressivos, uma parte importante do efeito clínico que se obtém-se também no placebo. Okay? E eu acreditar que uma coisa me vai fazer bem e eu ter uma boa relação com alguém que está a cuidar de mim, okay? Tudo isso é importante para que eu melhore. Mas é insuficiente para que eu possa dizer que alguma coisa é um medicamento. Okay. Na microdosagem, nós temos exatamente esses tipos de problemas. Até eu estou mais concentrado porque há uma substância que me leva a estar mais concentrado, ou eu estou mais concentrado porque acredito que as gotas que eu deitei no meu coração folhado me deveriam pôr mais concentrado. E nós não temos estudos adequadamente feitos que me permitam responder essa pergunta. Há, no entanto, um estudo que saiu há muito pouco tempo, há semanas, talvez um mês no máximo, que fez uma tentativa de fazer um estudo randomizado e controlado por placebo no âmbito da microdosagem. Portanto, não propriamente um estudo clínico, mas um estudo em que as pessoas se voluntariavam dizendo, olha, eu faço microdosagem. Okay. Eu faço no meu dia-a-dia microdosagem. E os investigadores depois criavam um esquema que tentava que as pessoas de vez em quando fizessem microdosagem real e outras vezes fizessem microdosagem placebo. Ok. Depois foram comparar. E neste estudo, que foi um estudo razoavelmente grande, não encontraram diferenças. Ok? A nossa mente é extraordinariamente poderosa. É extraordinariamente poderosa, ok? E nós temos muito mais controle sobre muitas das funções da nossa mente, sejam elas cognitivas, sejam elas emocionais, sejam elas muitas outras, ok? Temos muito mais controle do que acreditamos ter. É verdade. E isso significa que temos que ser cuidadosos quando estamos a pensar no efeito específico de determinada intervenção ou determinada substância, mas ao mesmo tempo que também temos que ser capazes de aproveitar de forma muito mais eficaz esse potencial que nós temos dentro de nós e em que muitas vezes temos mais dificuldade em acreditar do que acreditar que umas gotinhas que deitamos numa coisa qualquer nos fazem ser mais isto ou aquilo. Sim, e isso então também podemos fazer um paralelismo, e agora se calhar um bocado fora da caixa, com a cannabis. Também pode ter algum tipo de placebo que nós não estamos aqui a conseguir perceber. Eventualmente, mas veja, isso já é toda uma outra questão, não é? Sim. Porque podemos ter um episódio só disso. O uso medicinal dos canabinoides já é uma questão distinta. Okay? Os canabinoides não estão a ser estudados propriamente como medicamentos. Okay? Nem estão a ser estudados desta forma que eu descrevi com ensaios randomizados e controlados por placebo. Por outro lado, nem sequer são propriamente medicamentos, são extratos de plantas. Exato. Ok. Isso é uma enorme discussão que tem implicações muito vastas para além do que nós estamos aqui a discutir e eu se concordar, preferia não falar muito sobre o assunto. Não. Mas com certeza que em relação aos efeitos de qualquer substância química que nós ingerimos, há potencial de efeito placebo. Por exemplo, nós
se dermos a alguém uma bebida sem álcool, mas dissermos que essa bebida tem álcool e a pessoa acreditar que a bebida tem álcool, vai ter alterações do seu estado mental, vai ter alterações do seu comportamento motor, da sua coordenação, que são similares ao que aconteceria se consumisse álcool, apesar de não ter consumido. Verdade, verdade. Isso eu até já experienciei isso com um pessoal amigo e que aconteceu numa brincadeira e acabámos por lhe dizer passado meia hora ou uma hora que ele nem sequer estava a consumir álcool e ele estava a sentir alterações na mesma. Uhum. Próximo agora já do final, eu encontrei que fez um prefácio para um autor chamado Michael Pollan. Uhum. Quem é que é o Michael Pollan? Se me conseguir explicar. Michael Pollan é um jornalista e um escritor, okay? Um autor, digamos, se calhar a palavra certa é um autor, que pelo facto de escrever de forma muito apelativa e de tratar de assuntos importantes e muitas vezes complexos, tornando-os palatáveis, tornando-os fáceis de entender pelo leitor não especializado, tem enorme sucesso, primariamente no seu país de origem, que é os Estados Unidos, e depois por todo o mundo. Okay? Ele é um autor que um dos assuntos a que se dedicou já em vários livros é sobre questões relacionadas com os alimentos e o consumo alimentar, as questões da indústria alimentar, portanto, muito sucesso nessa área e numa área até que me interessa de uma forma que é totalmente independente dos psicadélicos e de uma forma um bocadinho paralela, porque não nos podemos esquecer que a psilocibina, o consumo da psilocibina em termos não clínicos é feito através de um alimento. Exato. Não é? É o cogumelo. Dedicou-se também a escrever sobre o assunto e escreveu um livro, que foi o tal que viu prefaciado por mim, em que, com base naquela que foi uma experiência pessoal, okay, de consumo, faz uma narrativa histórica sobre a história mais societal, e também clínica, mas mais societal, da utilização de psicadélicos e descreve de algum modo, quer dizer, em parte a sua opinião, não é? Sobre o que está a passar atualmente e uma visão que agora já tem alguns anos, porque o livro já foi escrito há alguns anos, sobre o que estava a passar na altura, num processo que tem sido descrito muitas vezes como sendo o renascimento dos psicadélicos, não é? Que é desde a década de 90, mas particularmente desde o início do século, a investigação feita com estas substâncias para o tratamento das doenças mentais e o interesse renovado que isso provocou na sociedade em geral e nas sociedades médicas e clínicas em particular. Então, disse-me que o Michael Pollan é um escritor que escreve bem para quem percebe ou que está no início do assunto ou quer perceber mais sobre o assunto. Consegue-me dizer outras referências, além do Michael Pollan, que acho que sejam relevantes para quem quer perceber mais sobre, quer seja de psicadélicos, quer seja de toda o início de doenças ou tratamentos de doenças do foro psicológico? Veja, mais uma vez, eu dedico-me mais à parte clínica, não é? Portanto, não lhe vou recomendar nenhum livro sobre
psicadélicos em geral ou psicadélicos fora da utilização clínica. Não, eu nem sequer estava a dizer isso. Não vou recomendar porque não conheço, ok? Portanto, Ok. é única e exclusiva, não é por prurido moral, é por ignorância, ok? Mas há um livro que eu penso que não está traduzido para português, do Bill Richards, que é um psicólogo que esteve muito envolvido na investigação clínica com psicadélicos nas décadas de 60, 70, Ok. e que por questões que em parte se relacionam com o seu entusiasmo mantido ao longo de décadas e em parte também com a sua própria longevidade, não é? Portanto, é um homem já com alguma idade, está presente também agora quando há este dito renascimento dos psicadélicos. E o Bill Richards tem um livro, eu até deixe-me reproduzir aqui o título. Sem problema. Portanto, ou seja, com isso dos anos 60 e dos anos 70 que estava a falar, não quer dizer que não existam avanços agora mais recentes sobre isso. Deixe-me primeiro pedir desculpa por ter o meu telemóvel ligado. Sem problema. Sem problema. Desculpe. Sem problema. Não se importa de repetir a sua pergunta? A pergunta era... O nome do livro é Sacred Knowledge. Ok, ótimo. Psychedelics and Religious Experiences. Portanto, ele fala muito sobre a perspectiva mística, Ok. da natureza da experiência. Okay? Mais uma vez, não é sobre a experiência como uma porta para acesso a coisas fora da realidade física, não é isso. É enquanto experiência. Ok. E a interpretação mística e religiosa que muitas vezes estas experiências têm. Nunca li. Espero ler. O que eu estava a dizer, a pergunta era, pelo facto de esse autor falar dos anos 60 e 70, e agora estamos a falar também do Michael Pollan, de retratar agora do Renascimento, isso significa que houve um boom de investigação naquela altura e agora voltaram a existir muitos estudos em relação a isso, recentemente, vamos dizer 2010 para a frente. O que aconteceu foi que na origem dos estudos sobre estas substâncias, elas não eram proibidas. Ok. Não eram Verdade. regulamentadas como são agora. E o que aconteceu foi que, salvo erro, na década de 70, eu agora não lhe consigo reproduzir exatamente a data, mas na década de 70 a regulamentação ocorreu. Portanto, o consumo passou a ser proibido. E a venda, o consumo e a venda. E isso teve um impacto enormíssimo na investigação. Porque dificultou a realização da investigação e, por outro lado, criou um determinado estigma à volta da substância. Okay? E deixou de haver financiamento, por exemplo, para os estudos com este tipo de substâncias. E, portanto, a investigação desapareceu. Durante algumas décadas deixou de se fazer investigação. Pelo entusiasmo de pessoas como o Bill, entre outros, a uma certa altura voltou à tona, voltou à superfície, ok? Voltou a falar-se sobre isso, voltaram-se a publicar papers sobre esse assunto e começou a surgir agora outra vez novas investigações. Neste momento, e eu sou um bom exemplo disso, ok? Pessoas que não são propriamente cientistas psicadélicos ou que se centrem principalmente nisso, não é?
têm também um interesse sobre este assunto. Ok. Deixou de ser uma investigação de nicho, passou a ser uma investigação relevante, mesmo para quem não tem um interesse particular apenas nos psicadélicos. Ok, ótimo. Última pergunta, mesmo para acabar. Na sua opinião, agora que estamos na altura do Covid e vamos provavelmente sair daqui a algum tempo, na sua opinião, qual é que será um bom sítio para ir de férias daqui a 2 anos? Qual é que é a sua perspectiva de um bom sítio de férias? Bem, Tem alguma viagem em mente? Deixe-me dar-lhe uma resposta patriótica. Ok. Okay? Eu acho que a resposta patriótica... Daqui a 2 anos ainda vamos ter muita gente a sofrer muito com as consequências, não propriamente médicas, mas sociais desta pandemia. Concordo. E, portanto, acho que um bom sítio para ir fazer férias é algum sítio dentro de Portugal. Ok. Norte? Sul? Tem alguma preferência? Olha, eu sou do Porto, vivo em Lisboa, e acho que não há assim nenhum sítio em Portugal de que eu não gosto em particular. Gosto muito do Norte, gosto muito do Sul, costumo passar férias no Algarve, costumo passar férias em Moledo do Minho, Ok. se calhar vou um bocadinho menos para Trás-os-Montes, adoro os Açores, portanto acho que somos muito privilegiados pelo país em que vivemos e pelas oportunidades que temos para passar bons tempos em qualquer sítio dentro de fronteiras. Ótimo, obrigado. Nada. Obrigado pela oportunidade, por ter aceito o convite. Acho que provavelmente de outras investigações que vai fazer, podemos daqui a uns tempos agendar outra conversa, daqui a 1 ano ou 2, continuar com esta conversa, de certeza que vão haver outras barreiras que foram deitadas abaixo, conseguiram ter novas investigações. Eu espero que tenha gostado da conversa e porque eu aprendi bastante. E se tiver alguma coisa para acrescentar, diga, esteja à vontade. Nada a acrescentar, tirando agradecer-lhe pela oportunidade. Espero ter sido útil e até um dia destes. Espera. Obrigado por teres ficado até aqui, porque esta conversa foi épica. Diz-me quais foram as notas que tiraste desta conversa, porque acho que há aqui toneladas de conhecimento que é bom saber aquilo com que ficaste mais intrigado ou fascinado, ou se há alguma opinião diferente ou igual em relação a isto. As minhas notas do episódio, de livros que falámos, de nomes, podcasts que falámos, vão estar nas notas do episódio, em todas as plataformas, para conseguir ir investigar no teu tempo, quando quiseres. Como sempre, muitas coisas ficaram por ser faladas, mas tenho a certeza que no futuro vão haver mais oportunidades de falarmos. Não te esqueças também que esta é uma plataforma de partilha de conhecimento, por isso partilha este episódio com aquela pessoa que sabes que vai gostar desta informação, ou num grupo do WhatsApp, ou no Facebook, ou no Instagram, onde tenhas pessoas que gostem deste tema. Resta-me deixar um grande abraço ao Albino Oliveira Maia e a ti espero-te em 2092.